Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Santos, pastor da Palavra Viva em São Leopoldo. Nós entramos numa série de podcast com a nossa convidada especial, Adriele Espíndola. E muitas pessoas já foram impactadas e inspiradas pelo episódio anterior. E agora, Adriele, nós queríamos entrar num assunto muito importante, que é sobre gerar, sobre encorajar outras pessoas. O nosso Bispo Flori, ele trabalha muito em cima dessa linha de reprodução, de gerar outros líderes, gerar outros músicos. E só que eu fico olhando para todo esse cenário e a gente vê pessoas que dizem assim: pastor, eu não vou, ou eu não tenho condições de gerar alguém porque eu não sei, porque eu cheguei agora, porque eu sou novato. Uma pergunta que a gente sempre tem que fazer: mas será que não existe nada na nossa vida que eu não possa ensinar outro? Tem muita gente que fala assim: pastor, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer uma coisa com excelência, servir um bom café. Pastor, olha, eu não tenho essa capacidade que você tem de pregar. Adriele, eu não tenho a capacidade que você tem de cantar. Mas uma coisa eu sei servir na recepção da igreja. Então, saindo um pouco desse nicho do louvor, Adriele, o que tu acha que é a maior dificuldade de uma pessoa não gerar outra? Na realidade, um dos principais objetivos, primeiro de tudo, eu acredito que é a pessoa ela ser observadora. Ela observar o campo aonde ela está. Então, quando, por exemplo, eu chego num local, eu busco conhecer a personalidade das pessoas, o perfil das pessoas. Então, vai ter pessoas que eu não vou alcançar, que a minha linguagem não vai alcançar. Vamos supor, um adolescente, menino que tem o sonho de ser pregador, pastor de uma igreja. Talvez eu não tenha algo para passar para ele, ou para talvez motivar ele, mas eu sei quem tenha. Então o meu caminho, isso também é formar. É eu encontrar alguém que ele se identifique para poder fazer esse vínculo entre as pessoas. Então, isso também é um papel de um líder. Ele vai costurando, é como se fosse costurar as redes mesmo. Então, eu vejo um perfil, eu identifico aquele perfil e eu aproximo ele de alguém que talvez vai agregar ele melhor do que eu. Top. Então, isso também é formar. Mas muitas vezes as pessoas se acomodam ou cruzam os braços porque não se identifica com um perfil, com uma personalidade. Ou porque talvez aquela pessoa que está chegando hoje, o objetivo dela de vida não é o mesmo que o teu, ou não é o mesmo ministério que o teu. Mas algo Deus te passou. E se você é influente na igreja, se você conhece as pessoas, você conhece quem pode ajudar aquela pessoa. E aí tá o ponto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se realmente esse menino eu encontrasse, se ele precisasse de ajuda, eu iria encaminhar para um pastor, para um líder que está nessa área, que está nesse ministério, que pode extrair um potencial dele, que talvez eu não tenha capacidade de fazer isso. Ah, Adriele, mas e por onde eu começo? Comece agregando a pessoa. Comece se aproximando, trazendo ela para a tua vivência. Adriele, e acho que tu vai lembrar. Gente, para quem não conhece, quando eu vim morar em Santa Catarina, o primeiro lugar que eu visitei foi a igreja, né? E quando eu cheguei na igreja, eu lembro até hoje que a cena foi muito, muito apaixonante, porque eu cheguei na igreja e eu vi o pessoal cantando, tocando, de uma forma tão inspiradora que eu resolvi fazer parte daquilo. Só que acontece, eu não vou entrar nos detalhes da caminhada, mas uma das coisas que aconteceu naquele momento foi uma agregação de uma pessoa estranha junto no corpo. Então, eu era uma pessoa muito estranha, com hábitos muito estranhos, de vestir, de se comportar, de falar, mas existia um grupo com uma mentalidade de agregar. Por mais que o Júnior seja diferente, ele tem alguma coisa que pode fazer a diferença aqui, né? Adriele, nessa questão de agregar, a gente também vê muita pessoa assim: olha, ele é músico, então ele tem que andar com os músicos. Que no meu ponto de vista isso é errado, né? Porque se a gente tem a mentalidade de servir, a gente tem que servir todos em qualquer lugar, de qualquer forma. Exatamente. Mas eles falam assim: olha, eu sou músico, eu tenho que andar com músico, eu tenho que cumprimentar só os músicos, ou eu saio pra jantar só com os músicos. E eu te pergunto, aonde vai dar uma pessoa que ela só anda com as pessoas que ela quer e ela não agrega ninguém diferente na comunidade dela? Eu sempre digo que a gente sempre aprende com qualquer pessoa, com qualquer vivência.
Então, mesmo que seja um adolescente, seja uma criança, que talvez, a princípio, aparentemente, não tenha nada para te passar, você vai aprender com ela. Se o teu coração e tua mente estiver aberto, tu vai aprender. Porque as experiências de vidas, a nossa realidade e a convivência faz nós amadurecermos e nós aprendermos com os outros. Eu sempre digo isso para qualquer grupo de louvor que eu vou, de que quando você conhece uma pessoa, ou quando uma pessoa está entrando no louvor, ou, por exemplo, agora nós tivemos o fato de que teve uma transição, uma junção entre duas igrejas, Palavra Viva, e são pessoas diferentes, com rotinas diferentes, que se reuniram. Eu sempre digo, quebre todas as suas pré-impressões. O maior erro do ser humano é olhar para uma pessoa e já criar uma pré-impressão sobre ela. Não, você precisa conhecer a pessoa. Você precisa dar oportunidade. Eu sempre digo que 3 meses é o mínimo para tu conhecer uma pessoa. Para tu realmente entender o perfil dela e a personalidade dela. Mesmo assim, tem algumas dificuldades. Tenta entender o que está por trás da história da pessoa. Sabe? Por isso que fica mais fácil tu agregar uma pessoa ao ministério. Porque tu entende que... Tenta buscar conhecer o que aconteceu com a vida dela antes, no passado. O que acontece no agora. Porque muitas vezes aquilo que ela vive hoje, o que ela transmite, são sequelas de talvez feridas ou um passado que ela viveu. E muitas vezes tu tá sendo tão condenador ao ponto de não dar oportunidade de talvez ajudar essa pessoa. Ou de ajudar a tratar ou sarar essa pessoa. Nossa, e como Jesus não veria isso então, né? Exatamente. Então, é uma forma muito egoísta, sabe, de a gente pensar nisso. Além de a gente estar ajudando a sarar, a talvez ser cura na vida de uma pessoa, a gente também aprende com isso. Os maiores situações, experiências que eu vivi na minha vida foi ajudando outras. Foi eu sentar com uma pessoa para conversar e aquilo me ministrar. É o que a pessoa falou, tocar no meu coração, na minha mente, ou me fazer refletir depois. Ou muitas vezes aquilo que eu aconselhei a pessoa, que eu falei para a pessoa, era o que eu estava vivendo. Mas Deus automaticamente ministrou a minha vida para me ministrar a pessoa. Então, as maiores experiências que eu vivi na minha vida foi vivenciando com pessoas. Meu Deus. E aí, às vezes, quando tu fica na tua bolha ali, no teu mundinho, que eu sou músico, ou sei lá, que eu sou pregador, ou eu sou aqui da mídia, tu fica naquele mundo e tu se limita a viver novas experiências, ou quem sabe extrair potencial das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu adoro envolver as pessoas nos ministérios. Então, nem que seja o louvor, mas eu fico caçando a personalidade da pessoa para ver qual departamento que ela se enquadra. Gente, isso não... Eu poderia simplesmente só puxar todo mundo pro louvor, mas nem todo mundo tem chamado pro louvor. Tem pessoas que são ótimas na mídia, e aí a mídia é super importante hoje na igreja. Muito, muito, demais. O ministério, o Kids, é super importante. Super. Então, assim, todo departamento tem a sua importância. Eu preciso entender e tentar extrair ao máximo do potencial daquela pessoa, do perfil daquela pessoa. Isso é um verdadeiro líder. Não é aquele que limita ao seu ministério, tem uma visão atrofiada sobre o que é a igreja. Eu tenho um departamento, sim, mas eu faço parte de uma igreja. Uma igreja onde tem vários outros departamentos. E as pessoas precisam ser incluídas. Não interessa a necessidade que eu estou vivendo ou qual departamento eu sou. Eu preciso entender o que aquela pessoa ela vai ser melhor e vai ser bem utilizada e agregada naquele lugar. André, e falando em crescimento de igreja, eu li um livro certa vez, Igreja com Propósito, né? E o pastor, o autor desse livro, ele falava assim, que muitas pessoas chegavam para ele e perguntavam assim, pastor, qual que é a chave para o crescimento de igreja? Ele tem uma igreja de mais de 25 mil pessoas, né? A resposta dele, o que ele falou, a gente já vive isso há muitos anos, porque o nosso bispo Flori nos ensina isso. Aí, olha a resposta dele. Não existe uma chave, existe muitas chaves. E uma das chaves que ele falou é justamente você criar um relacionamento e integrar aquela pessoa em uma área da igreja. Porque todo mundo que chega na igreja, ele chega com dons, habilidades guardados, e o teu papel e o nosso papel é descobrir o que ele tem de mais talentoso, né? Fazer aquela peneira e integrar ele. Só que muitas igrejas não crescem, agora eu vou falar um papo reto para vocês, muita igreja não cresce porque eles não se relacionam. E a gente sabe que isso é um problema gigante, não é só para o músico, é para muitas pessoas. Assim, por que eu não me relaciono? Orgulho? Vergonha? Ambos parte do orgulho. Porque se chega alguém na igreja, que eu sei que ele é músico, que ele toca melhor do que eu,
Eu sei que ele é o melhor músico da cidade. Ele veio visitar a minha igreja. Olha o que muitos músicos fariam. Não quero ele aqui. Mas um adorador de verdade vai falar assim, não. Ele tem que fazer parte do nosso time. Ele tem que fazer parte daquilo que a gente tá construindo. Não é verdade? E é uma mente fechada, né? Porque eu penso da seguinte forma, se tem alguém ali que tenha algo pra me passar, não interessa o nível da pessoa, eu vou grudar na pessoa. Porque é a oportunidade de eu aprender de uma forma gratuita ainda. Então, assim, as pessoas limitam isso. Porque a pessoa é bom, eu vou me afastar. Não, se una a pessoa tem algo pra te passar, tem conhecimento pra te passar. E aí tu vai desperdiçar essa oportunidade por ego, por orgulho. Ô, Adri, teve um episódio, eu até compartilhei com o pessoal no briefing da igreja nesse domingo, que uma vez eu tava na igreja e, pô, o bispo é teu pai, né? Aí eu sempre perguntava, caramba, que chato. Ele pega no meu pé, como não pega no pé dos outros. Ele me cobra, como não cobra os outros. Ele me espreme, mas não espreme os outros. Ele me encurrala, mas não encurrala os outros. Um dia, a gente tava lavando o carro do teu pai, e um dia eu tomei coragem e falei assim, pastor, joga real pra mim. Por que o senhor me maltrata tanto? Na minha cabeça, ele tava me maltratando, né? Aí ele falou, gordo. Ele chama de gordo, né? Ô, gordo, eu só faço isso porque eu sei o potencial que você tem em se tornar um grande líder. Naquele dia eu falei assim, cara, então vale a pena você ser reeducado. Exatamente. Por o teu líder. Então tem muita gente aqui que quando o pastor chama atenção, corrige, eles ficam com o coração fechado, eles ficam tristes, mas na verdade ele tem que receber. Porque quem tem potencial vai ser testado. Quem tem um grande potencial para ser pastor, cantor, pregador, um líder grande, ele não vai deitar numa rede e esperar que saia de dentro dele uma atmosfera de inspiração. Não, ele vai ter que passar pelo deserto. Se o próprio Jesus foi o que foi, e a gente lembra dele até hoje, porque ele passou no deserto, quem dirá você, Adri? Não, e assim, muitas pessoas até falam, eu vou dizer a experiência por mim e pelo meu irmão, né? Mas hoje a gente é ativo no ministério, a gente é ativo na igreja. Mas muita coisa eu já... Imagina, se tu foi corrigido, imagina eu que sou a filha. Tadinho de vocês. Então, assim, muitas vezes o pai já sentou e já alinhou com a gente, isso não se faz, isso não é assim, tem que amar as pessoas, tem que cuidar das pessoas. E eu na hora, meu Deus, eu queria morrer de raiva, mas hoje eu entendo. Isso foi algo plantado no meu coração há muito tempo atrás. O amor pelas pessoas, o cuidado pelas pessoas, a preocupação por isso. Hoje, se você realmente quer crescer, isso é uma dica pra vida. Ame a sua liderança. Grude nela. E doeu. Escute. Escute cada respiração. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que você precisa obedecer. Obedecer. A obediência, ela te gera vida. Ela te gera frutos. Então, se tu somente... Não interessa a tua opinião, se está errado, se está certo, se o pastor, a liderança está certa ou se está errada. O fato de você obedecer já gera bênção sobre a tua vida. Vamos encerrar compartilhando aquele episódio catastrófico que um dia a Adriele ela era líder do vocal e eu era o líder do instrumental, né? Só que é o seguinte, quando dois sanguíneos eles se cumprimentam, eles não se cumprimentam na paz, mas eles se cumprimentam debaixo de guerra, né? Então eu lembro de uma vez que eu tava um pouco desviado assim no louvor. Desviado, eu tava presente, mas tava com o coração meio diabólico ali, né? Aí um dia o louvor não saía, dando treta no louvor. Só que olha o papel do líder, por isso que eu amo liderança. Enquanto tinha dois jovens batendo cabeça ali, tinha um líder de fora, olhando a situação, e o líder falou assim, ora, era isso, né? Me corrija aí. Eu lembro que teu pai falou assim, ora, vamos orar. Aí todo mundo orou, né? Aí eu falei, eu lembro que a minha oração foi em 4 palavras, assim. Aí no final da oração, ele chamou você e eu lá atrás da igreja e o pau comeu. Eu lembro muito bem da pergunta que o pastor Maurício fez pra nós, assim. Veja bem, gente, a Adriele é filha, eu era um agregado, né? E da mesma forma que ele corrigiu a filha, ele me corrigiu fazendo uma pergunta que eu lembro que, meu Deus, ela bate na minha cabeça até hoje. O que vocês querem ser? Porque desse jeito aí vocês não vão ser nada, né? E aí a gente chorou, se reconciliou, pediu perdão. E se nós chegamos aqui hoje é porque um líder, o papel de um líder
é apacentar, é encorajar, mas também é corrigir. Exatamente. É também corrigir, porque a galera acha que o líder ele sempre tem que fazer carinho, ele sempre tem que colocar um band-aid no câncer, na ferida, mas não. Se um líder ele é um líder de verdade, ele vai olhar o defeito, ele vai corrigir, debaixo de mansidão, de amor, Adriele, mas ele vai corrigir. Exatamente, porque Deus coloca liderança, pastores, na nossa vida para nos direcionar, para nos guiar no caminho, certo? Para ser pessoas que vão nos dar a direção. Pega uma criança que está recém andando, se os pais não ficarem direcionando para ele, ó, aqui não pode, aqui não pode, a criança vai se machucar. Muitas vezes a criança ela vai espernear, porque ela não entende no momento aquilo que ela está vivendo. Pegou a chave aí, pessoal? Então ela só vai entender que os pais estão podando ela, que os pais estão cortando, mas ela não entende que aquilo ali faz parte do crescimento dela e que ela vai se machucar ali na frente. Assim é a nossa vida na igreja. Muitas vezes os pastores, os líderes, eles estão ali tentando cuidar, nos direcionar. Não vira pra cá, vira pro outro lado. E a gente tá só resmungando. Não, porque tá me podando, porque tá me tirando, porque tá me boicotando, porque não acredita em mim. Gente, amem a sua liderança. Amem as pessoas, porque é o único jeito de você crescer em Deus. É você simplesmente obedecer às pessoas que Deus intitularam como autoridade sobre a tua vida. Eu aprendi isso com meus pais, tá? Isso foi bênção pra minha vida. Não interessa como a liderança falava pra mim. Eu abaixava a minha cabeça e eu ouvia. E eu fazia. Isso foi bênção pra minha vida. Eu posso te dizer com muito orgulho que eu nunca alterei a minha voz pra contradizer uma liderança, pra contradizer um pastor. Porque eu entendo a posição deles na minha vida. Eles são autoridade. Deus colocou eles pra serem autoridades na minha vida. Eu não tenho o direito de retrucar aquilo que Deus fez e a posição que Deus colocou. Amém. Gente, foi inspirador para vocês? Nunca vai existir um Josué se não passar na mão de Moisés. Nunca existiria um Davi se nunca tivesse encontrado com Samuel. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Fique aí que tá vindo mais episódios. E, Adriele, manda um abraço pro pessoal aí. Deus abençoe, pessoal, que vocês consigam ter extraído algo de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe.